meu canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. E também, você que se amarra naquela aposta esportiva, eu super te recomendo a Bet7k, inclusive hoje. Temos o jogo entre Londrina e Ponte Preta, que a gente vai falar bastante nesse vídeo aqui. Já faz uma fezinha, joga um dinheiro na Ponte Preta lá e vamos ter motivo para secar, né? Para torcer pela vitória da Ponte e ganhar uma grana aí. Na Bet7k, o seu primeiro depósito, eles dobram o valor. O limite máximo de bônus vai até R$ 1.200. Indicando um amigo aí, você ganha vintão para apostar. E o mais bacana, você agora tem o cash out. Você pode encerrar a aposta antes do jogo acabar. Se você estiver ganhando, você ganha um pouco menos. Se você estiver perdendo, você também retirando antes de acabar o jogo, você perde menos. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, já abriu a tabela do Brasileiro e se ligou na roubada. Hoje às 9h30 tem Londrina e Ponte Preta. Pega uma pipoca e pega logo a tua gelada. Pode ser coca, refrigerante ou tá lá bagunçada. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus, cara, eu vivi pra acordar numa sexta-feira. Muitos aí estão pensando no sexto. Eu tô pensando no jogô do Londrina e Ponte Preta. Tá dura a vida do vascaíno, cara. É rir pra não chorar, bicho. Tá duro. Mas não tem jeito. Hoje, 9h30, a bola rola pros caras lá. Eu acredito que quem torce pro Vasco aí, a maioria só dorme hoje depois de meia-noite, mano. Ou mais aliviado ou mais puto, né? Que aí gera uma pressão ainda maior pro jogo aí de quinta-feira que vem, daqui a 6 dias. É isso, galera. Jogo é importante e, ó, pega teu secador aí. Que fase, cara. Deus que me perdoe. Aproveitando, falando da fase, o GE fez uma matéria brilhante, cara. Porque parece até transmissão de pensamento. Ontem, o último vídeo aqui do dia, eu comparei a campanha do Vasco desse ano com a campanha do ano passado. Expliquei por que o Vasco estava no G4, a importância de São Januário para essa reta final, a importância do nosso comportamento em São Januário para esses jogos. E o GE parece que estava em transmissão de pensamento, né? E eles fizeram uma matéria muito bacana, eu gostaria de dividir com vocês, porque tem riqueza de detalhes, e vocês vão entender como essa campanha do Vasco esse ano é horrível também. O Vasco só está no G4 por incompetência dos demais. O número da galera do G4 de ponto baixou. Se fosse pela campanha do ano passado, o Vasco hoje seria o sexto colocado a 5 ou 6 pontos do G4. Vamos lá. Após o início de Série B tranquilo, quando chegou a perseguir o líder Cruzeiro e ficou invicto até a 15ª rodada, o Vasco vive uma tensa reta final de temporada. Antes encaminhado, o acesso está em perigo. A situação não chega a ser desesperadora, mas está longe de ser confortável. O clube, inclusive, tem uma possibilidade remota de deixar o G4 nessa sexta-feira, pela primeira vez desde a 7ª rodada. Para que isso aconteça, o Londrina precisa vencer a Ponte Preta por 5 gols de diferença, algo muito improvável. Com uma vitória simples, no entanto, o time paranaense empatará em pontos com o Vasco. O mesmo se deve à queda de desempenho no retorno e os números mostram que há motivos sim para preocupação. Após as 31 rodadas, o Vasco tem hoje 48 pontos. A campanha é praticamente igual à do ano passado, quando ficou longe do acesso. A principal diferença é a colocação na tabela. O sarrafo nessa temporada está mais baixo. Em 2021, após a 30ª rodada, o Vasco tinha 47 pontos, ou seja, um ponto a menos só do que hoje. 13 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Estava na 6ª colocação, a 5 pontos do G4. Para vocês terem uma ideia, se o Vasco repete a campanha desse ano no ano passado, a gente estaria agora a 4 pontos do G4, já que nós temos um ponto a mais nesse ano do que comparado com o ano passado, onde não ficou em nenhuma rodada. Nesse ano, apesar da campanha semelhante, o time está entre os 4 primeiros desde a 7ª rodada, que foi aquele jogo ao qual a gente vence o Bahia, aquele golaço do Figueiredo.
E a gente via ele numa sequência de 4 empates, depois emendou 3 vitórias. Desempenho despenca no retorno. O Vasco ainda depende das próprias pernas e tem uma tabela aparentemente mais tranquila que o Londrina nas 7 rodadas finais. De acordo com o site Infobola do matemático Tristão Garcia, as chances de acesso hoje são de 61%. O desempenho no segundo turno é o que mais preocupa. E eu já faço um parêntese aqui para explicar um pouco isso também. O Vasco teve uma campanha muito boa no retorno, primeiro porque ele, vide a incompetência dos outros e seus méritos também. O Vasco fez sim uma campanha no primeiro turno. O Vasco tanto é que só foi conhecer a primeira derrota na 15ª rodada. O Vasco ficou 14 jogos sem perder. Naquele período do Zé Ricardo e começo ali do Maurício Souza. Sendo que, se você pega as 19 primeiras rodadas do turno, o Vasco jogou muito mais jogos em casa do que fora. A tabela do Vasco é um negócio meio esquisito. É uma tabela para no primeiro turno tu fazer ponto pra caramba, para no segundo turno tu pontuar bem menos. E aí, se tu não aproveita essa tabela favorável no turno, tu vai sofrer no retorno. Então, o que aconteceu? O Vasco chegou recentemente numa sequência de ter 5 jogos, sendo que dos 5 jogos, 4 eram fora de casa e 1 era em casa. E aí, passado esses 5 jogos, volta ao jogo fora, em casa, 2 fora de novo. Era muito jogo fora e quase não tendo jogo em casa. E aí o Vasco mostra uma fragilidade dessa temporada. Ano passado era o desespero das bolas aéreas. Cruzava a bola na área do Vasco, gol. Esse ano virou-se um desespero jogar fora de casa. Os últimos 8 jogos aí são 8 derrotas consecutivas. Nem o time do ano passado teve uma campanha assim, de pegar 8 jogos fora de casa na sequência e tomar 8 cacetadas. Só um outro parêntese aqui. A gente olha, caramba, o Vasco ano passado acabou em 10º, a 6 pontos da zona de rebaixamento e a 15 do G4. Por pouco ali, tivesse uma rodada, podia olhar até perigar ir para a 3ª divisão. Sendo que até essa rodada específica, que foi a 31, era o momento de que o time do Fernando Diniz vinha naquela arrancada. Vocês lembram que tem um empate, a derrota para o Sampaio Corrêa no Maranhão, o Nenê ainda tem uma chance de bater um pênalti no último lance. Ele perde o pênalti e aí depois tem o jogo do Guarani. E aí o Vasco tem um pênalti no minuto final, o Cano perde e aí no rebote do pênalti o Vasco toma o gol. Vocês lembram disso? Então ali, depois nas 7 últimas rodadas, começa o jogo do Sampaio e o jogo do Guarani. E aí depois o Vasco perde. Por quê? Até aqui eram 5 pontos. Depois dessa rodada, o quarto ganhou, foi pra 7, 8 e o Vasco, a vaca foi pro brejo e o time arriou. E aí começou um caminhão de derrota atrás da outra. Então assim, até aqui a campanha tá assim. A gente não sabe se o Vasco, diferente do ano passado, nas 7 últimas rodadas agora, vai dar uma arrancada ou se ele vai repetir a campanha do ano passado, que é nessa reta final aí ele começar a riar e o Londrina e o Sport talvez acabarem passando o Vasco. A gente não sabe, ninguém aqui tem bolinha de cristal. Então queria pontuar as diferenças da campanha desse ano para a campanha do ano passado, tá bom? Vou seguir aqui a matéria porque, de novo, tem muito detalhe importante. O Vasco terminou o primeiro turno da Série B com 35 pontos na 2ª colocação. Era o time com menos derrotas, 2. O Vasco tinha perdido menos que o Cruzeiro. E tinha a 3ª melhor defesa da competição com 11 gols sofridos. Aproveitamento de 61%, campanha muito boa. No retorno, o time conseguiu apenas 13 dos 36 pontos possíveis. O aproveitamento é de 36%. O aproveitamento do Vasco no segundo turno é de time rebaixado. Tá? Com essa campanha, se é o campeonato inteiro, o Vasco cairia para a 2ª divisão. Para vocês verem como é que é desesperador o retorno do Vasco. Foram 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. O discurso, no entanto, ainda é de confiança no acesso. Tem uma fala do Jorginho, não vou entrar muito no mérito aqui. O Vasco terá 8 dias livres para se preparar para o jogo contra o Londrina. Já passou o dia ontem e hoje está caminhando. O Clube Carioca só volta a campo na próxima quinta-feira em partida válida pela 32ª rodada às 9h30 contra o Londrina. Vide todo esse cenário que eu pintei e narrei para vocês. Eis agora a pergunta de $1 milhão. Qual será o Vasco da reta final desses 7 jogos? Lembrando
que essa campanha começa a me trazer semelhanças à campanha de 2016, que tomara que acabe como 2016. A gente infartando até a última rodada, mas o Vasco voltando para a primeira divisão, ganhando de virada do Ceará no Maracanã com 2 gols do falecido Thales, né? E o Jorginho era o técnico. O Vasco era líder do campeonato, vinha voando aquela sequência de 34 jogos, um elenco envelhecido, média de idade mais de 30 anos do time do Vasco, cheio de 35, 36, 34 naquele time, e o time na reta final botou a língua para fora. E aí vem Douglas Luiz, vem Thales para oxigenar o time um pouco, e o Vasco era líder, perde para o Atlético Goianiense, perde a liderança, e o Vasco embala para baixo, e consegue a classificação só na última rodada. Então o Vasco também era vice-líder, como vocês viram a campanha do turno, 9 pontos na frente, terceira melhor campanha, tinha menos derrota do que o Cruzeiro, terceira melhor defesa, desculpa, tinha menos derrota do que o Cruzeiro, e aí no retorno o Vasco, ó. Então a gente não sabe se o time vai manter o aproveitamento de São Januário, ganhando os 4 jogos aí, fazendo 60, ou beliscando um ou outro ponto fora aí, 61, 62, e se mantendo e subindo para a primeira divisão, ou se na hora H o time vai pipocar. Então, enfim, vamos ver. Uma coisa que normalmente acontece em retas finais de Série B, sempre tem um time que dá uma arrancada na reta final. O time que rouba uma vaga no G4 ano passado foi o Avaí, que não estava ali o campeonato inteiro no G4, ele começa uma arrancada junto com o Botafogo entra um pouco antes, o Avaí um pouco depois, então sempre tem esse time que se assanha na reta final e toma a vaga de alguém. Tomara que não aconteça, né, que os 4 maiores ali, Vasco, Bahia, Grêmio e Cruzeiro, o Cruzeiro já até subiu, vão para a primeira divisão, teremos um campeonato mais robusto na Série A no ano que vem. E, enfim, vamos ver que bicho que vai dar. Para nossa sorte, o Londrina vendeu o mano de campo dele em casa no jogo contra o Grêmio para jogar em outro lugar e que o Grêmio consiga chegar lá e ganhar. O Grêmio que não vem ganhando fora de casa também, até perdeu recentemente 2-0 do Novo Horizontino. Vamos ver que bicho que vai dar. E é isso, e segue o calvário do Vascaíno. Você tem um compromisso hoje moral com o seu amor com o Vasco. Comprar uma pipoquinha aí e 9h30 vamos sofrer junto. Beleza? É isso, 1, 2, 3... Futebolaço, tamo junto, família. E eu tô rindo de nervoso, cara. Deus me livre. Fui.